Olá, nesse quinto vídeo sobre a responsabilidade civil do Estado, a gente continua falando da teoria do risco, uma teoria publicista, como foi explicado no vídeo anterior, vídeo número 4, e a gente então tem três possibilidades de estudo, três situações que a gente tem que estudar. Primeiro, a responsabilidade do Estado quando ele pratica um ato comissivo, ou seja, ele pratica uma ação que gera dano a alguém. Segundo, quando ele pratica um ato omissivo, ele deixa de fazer algo que gera dano a alguém. E a terceira é a criação da situação propiciatória, que a gente vai analisar especificamente só no próximo vídeo, vídeo número 6. Seguindo aqui para o vídeo número 5, já deixa o seu like aqui no vídeo, assina o canal, ajuda a divulgar esse conteúdo que chega aí gratuitamente a vocês. Nesse vídeo número 5, então, a gente vai simplesmente diferenciar a responsabilidade do Estado por ação daquela por omissão. Importante dizer que a gente está tratando aqui de teoria do risco, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade do Estado por ação, eu vou dar um zoom aqui, a nossa Constituição Federal trabalha no artigo 37, parágrafo 6º, já diz ali que as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes, enquanto eles estiverem atuando na qualidade de agentes, causarem a terceiros. Então, é a administração pública quem responde pelos danos que os agentes públicos causarem a terceiros. Para saber exatamente o que é um agente público, lembrando que não é simplesmente o servidor público, o empregado público ou o agente político, aquele eleito para um mandato, a gente tem outras categorias de agentes públicos, a gente tem um vídeo sobre agentes públicos, coloco aqui no topo o link para esse nosso vídeo, para que vocês conheçam todas as possibilidades de agentes. Dentre eles, inclusive, estão, como aqui no 37, parágrafo 3º, aqueles que estão trabalhando para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Então imagina aí um empregado de uma empresa prestadora de serviço de telecomunicações, é um serviço público, um hospital, enfim, outros serviços públicos, né? O Estado que contratou alguma empresa para prestar esse serviço, ele também tem que responder. E aí o Estado ele paga pelo dano que essa pessoa causou e ele não vai ser ressarcido. Quando o Estado paga, a gente está falando, somos nós pagando, né? O finalzinho do parágrafo 6º diz assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que se quis dizer aqui? Quer dizer que o Estado vai indenizar o particular que recebeu aquele dano jurídico por culpa do Estado, porém, né, o Estado tem direito à chamada ação regressiva. O Estado, então, ingressa com uma ação para cobrar daquele agente público o valor que o Estado teve que indenizar para o particular. O agente público vai, então, pagar para a administração pública de volta o dinheiro que ela pagou para o cidadão. Isso não acontece em todos os casos. Isso é só quando o agente público ele provocou o dano de forma ilícita. Por quê? Porque, ao contrário do que acontece lá no direito civil, no direito público, há a possibilidade de um agente público gerar dano a um particular, mas simplesmente cumprindo com o seu dever, fazendo o ato de forma lícita, completamente legal, prevista, como coloquei nesse segundo comentário aqui. Ó. A administração também paga a indenização para o particular se o ato foi lícito. Desculpa aqui o erro gramatical. Mas tem duas condições para que esse ato lícito seja, então, ressarcido. Esse ato precisa ser anormal e não genérico, conforme o STF. Conforme o STF, em que dizeres? Né? Tá aqui, né? Foi num recurso extraordinário, ele é de um julgado de 2007, um agravo regimental. Então, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário que o ato praticado seja ilícito, ilegal. O STF disse, dá para ser lícito também, estabeleceu apenas duas condições. Esse ato tem que ser, em primeiro lugar, ele tem que ser anormal, ou seja, ele não pode simplesmente significar um mero aborrecimento incômodo típico da vida em sociedade. Um semáforo, uma interrupção de uma pista e te fazer atrasar no trânsito porque a administração está consertando o semáforo. Isso é uma situação normal. Tem que ser algo que ultrapasse esse mero aborrecimento. Segunda condição para a administração pública indenizar por esse ato que é legal, lícito, é que esse ato não seja genérico. Então tem que ser um ato anormal e não genérico. Ou seja, não atinja uma coletividade, seja apenas ele se restringe a algumas pessoas.
pessoas identificáveis em número pequeno, ou seja, que a gente possa entender como aqueles que tiveram que sofrer o dano em prol da comunidade. Tá? Não pode ser, por exemplo, uma medida econômica inflacionária, algo que a administração pública fez, todos estão sofrendo com o aumento de um imposto, por exemplo, ou com a mudança de uma taxa de juros, ou com a Selic impactando a economia de diversas famílias de formas genéricas, né? Então, tem que ser algo específico contra o indivíduo. Então lembrem, dá para pagar pelo ato que seja lícito, contanto que ele seja anormal e não genérico. A primeira observação, a única que faltou, foi que sempre que a gente fala de uma responsabilização do Estado por uma ação, algo que ela fez, ou seja, um ato comissivo, a responsabilidade adotada vai ser objetiva. Não precisamos olhar para o serviço, tentar olhar para o sujeito que falhou. Tá? Basta a gente então detectar nexo de causalidade, dano jurídico. Mas sobre isso, no vídeo anterior a gente comentou, né, sobre, no vídeo número 2, a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva. Por último, neste vídeo, a gente vai falar daquele dano gerado pela administração em casos de omissão. A administração pública deixou de fazer algo que gerou dano em alguém. A gente fala de ato omissivo, em oposição ao ato comissivo estudado aqui antes. Aqui a gente só precisa entender o seguinte, para complementar a situação anterior. A responsabilidade adotada, enquanto no comissivo era sempre objetiva, no ato omissivo ela pode ser subjetiva ou objetiva, dependendo de quem está interpretando aquela situação. Temos duas correntes doutrinárias trabalhando esse assunto. Uma corrente, a primeira corrente aqui explicada, que segue mais a teoria do risco, ela enxerga o ato omissivo da mesma forma como o comissivo. É como se não tivesse diferença entre os dois, a responsabilidade do Estado vai ser sempre objetiva. A segunda corrente, ela enxerga que a teoria a ser utilizada quando o ato do Estado for omissivo vai ser uma teoria da culpa do serviço. A gente vai ter sim que adotar uma responsabilidade subjetiva. São vários os doutrinadores que entendem dessa forma, né? Bandeira de Mello, de Pietro, e alguns ministros e ex-ministros do STF. Então, se o ato foi omissivo, lembrem que, dependendo da interpretação, isso não está pacificado, a gente pode adotar a teoria subjetiva ou objetiva no direito. Quando o ato é comissivo, aí é pacífico, né? Sempre responsabilidade objetiva. Prestem atenção em quem vai julgar essa ação de indenização. E é isso, a gente vai ver a terceira hipótese de responsabilidade do Estado pelo ato administrativo no próximo vídeo, falando da criação da situação propiciatória. E aí, para terminar o roteiro de estudos sobre a responsabilidade civil do Estado, a gente vai então finalizar trabalhando não só essa responsabilidade pelo ato administrativo, que vimos nesse vídeo e vamos ver no próximo, como também outras duas responsabilidades que a gente pode conferir ao Estado, que é um ato legislativo que gera dano a alguém e, por último, um ato jurisdicional que gere dano a alguém. Até o próximo vídeo.